Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui com um pouco de mágoa dentro do meu coração, tá? Se eu falar pra vocês que é prazeroso fazer um vídeo desse daqui, eu com toda certeza vou estar mentindo pra vocês. Até porque eu comecei a ficar muito envolvido com a história das meninas do Little Mix nos últimos tempos. E quando a gente percebe no que aconteceu hoje com o anúncio oficial da saída da Jessie, a gente realmente tem muita coisa importante pra gente poder discutir. Quem já sabe, né, das histórias, basicamente vai ter a confirmação do que realmente é o motivo da saída dela. Mas para quem não sabe, esse vídeo aqui vai literalmente explicar por que ela saiu do Little Mix, ok? Fica comigo e vamos falar disso daí afinal de contas. Mas antes da gente começar, já quero aproveitar e também convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Antes da gente começar a adentrar no desastre, vamos primeiro entender um pouquinho da história do Little Mix e do legado que elas têm como artistas já hoje em dia, né, aí quase 10 anos depois que elas oficialmente venceram o X Factor, porque vai ser a base perfeita para entender por que a Jessie Nelson saiu oficialmente do grupo hoje. Little Mix é um grupo, né, vocal de R&B e pop que contém as integrantes Jade Thirlwall, Lady Anne Pinnock, a Jessie Nelson e a Pierre Edwards. Elas são oficialmente formadas pelo X Factor em 2011 e automaticamente, instantaneamente, após elas vencerem a premiação, elas já se tornam um fenômeno nacional no Reino Unido. Elas foram o primeiro e único grupo a conseguir ganhar o X Factor do UK, e isso já tem um prestígio muito grande para elas também, porque o X Factor é um dos programas mais importantes do mundo e também um dos programas onde as pessoas mais talentosas costumam ser descobertas. Então, para você ganhar um programa desse, realmente ali eles não selecionam qualquer pessoa simplesmente por causa de outra coisa que não seja talento. Vitória delas, elas assinam com a gravadora Psycho Music e lançam um cover de Cannonball do Damien Rice, que inclusive atinge o primeiro lugar no UK Single Charts. Esse não era simplesmente o destino das meninas, ter uma música no UK Single Charts. O destino delas era dominar o mundo, ok? E todos os charts em volta deles. E com isso, elas conseguiram conquistar tudo isso ao decorrer da sua carreira. E detalhe, as meninas ao total, tanto singles quanto álbuns, elas já venderam mais de 50 milhões de cópias, se tornando um dos maiores fenômenos femininos e de grupo desde as Spice Girls. Elas hoje em dia possuem 6 álbuns de estúdio lançados como quarteto, e isso é uma coisa difícil, gente. Por quê? Normalmente as girl bands pelo mundo, elas sobrevivem muito pouco. As próprias Spice Girls, elas só têm 3 álbuns de estúdio lançados. E elas são as maiores girl band, elas são, né, a maior girl band de todos os tempos. E só tem 3 álbuns. Então pensa, as meninas conquistarem tudo isso, irem subindo, evoluindo, criando novas tendências e novos mercados, realmente é uma coisa difícil e que merece muito reconhecimento pelo esforço de todas as 4. Só que o que acontece, gente? É aí que o negócio começa a feder. Além dos problemas que as meninas tiveram com a gravadora Psycho, que inclusive fechou no ano passado, e elas assinam com a RCA UK, que é uma nova gravadora, para poder gravar o Confetti, que veio a ser o último disco lançado delas bem recentemente. Ao mesmo tempo, a vida pública, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E isso é uma coisa histórica e a gente já discutiu muito aqui no canal todas essas posições. Dos problemas mais clássicos que as meninas tiveram dentro do grupo desde o seu debut foi oficialmente os problemas de bullying e body shaming amplamente promovidos tanto pela mídia quanto pelo público, tá? Porque é importante a gente dizer, não era simplesmente um feedback que vinha de pessoas de público, eram também pessoas da própria mídia que promoviam histórias com intuito de simplesmente de ataques pessoais, e principalmente contra a Jessie Nelson.
Ao decorrer de toda a carreira das meninas, gente, a Jessie foi definitivamente a pessoa mais afetada com todas essas coisas. E no ano de 2020, em pleno lançamento do disco Confetti, simplesmente a Jessie some. Elas produzem um grande álbum, as coisas começam a chegar perto do lançamento do álbum e Jessie simplesmente fica de fora da participação da promoção desse projeto que ela teve tanto envolvimento dentro. A princípio foi anunciado que ela tinha se afastado do grupo por tempo indeterminado por questões médicas. E isso, numa época de pandemia, faz com que a gente tenha uma viagem, do que pode ter acontecido com Jessie. Será que ela teve Covid? Será que ela ficou doente de outra coisa? E afins e por aí vamos. E realmente não, gente. O buraco era mais embaixo e já estava sendo cavado, há muito tempo. A última aparição dela com as meninas foi definitivamente no videoclipe de Sweet Melody. E depois disso, basicamente não tivemos Jessie em mais nada. Nem posts de Instagram para promoção de Confetti, muito menos performances da música, que aconteceu inclusive num dos maiores locais de promoção de música, que foi o AMA. Se a gente quiser voltar um pouco no tempo para poder analisar a que ponto isso afetou na vida da Jessie, essa vida pública e todo o mal vencendo, os haters, a gente pode analisar diretamente o documentário que ela fez falando sobre a sua vida pessoal. Esse talvez seja uma das experiências mais dolorosas para quem é fã do grupo de verdade e vê na pele do artista o que é ser uma pessoa pública e o quão destrutivo isso é. Se fala exatamente durante todo o documentário sobre como era difícil para ela ser uma pessoa pública naquele momento. Ela fala exatamente que o feedback das mensagens era sempre terríveis em relação a ela. Ela era chamada de gorda, feia e mandavam ela se matar. Diziam que tinham repulsa ao olhar para ela perante as outras integrantes do grupo, que ela destoava e que ela não possuía o mesmo nível de talento que as outras. Um dos relatos mais dolorosos que a Jessie já fez foi quando ela falou que ela ficou uma semana sem comer, simplesmente com medo de engordar e tentar fazer com que aquelas mensagens diminuíssem contra ela. E olha só para você ver a que ponto chega a pessoa. Para simplesmente não sofrer mais por causa dos comentários absurdos, ela chega ao ponto de se, vou dizer, porque isso pra mim é literalmente uma automutilação, de comer uma coisa que é pra se sustentar, pra você estar vivo, acordar com medo de engordar por causa do que as outras pessoas iam falar pra você. Relata que todos os dias ela acordava triste e que ela sentia que, sendo o que ela é, nunca ia fazer com que esses comentários e todas essas coisas maldosas acabassem oficialmente. Ou seja, ela não estava conseguindo lidar com aquele tipo de sentimento, ela não estava conseguindo lidar com o lado podre da fama. Inclusive, foi também nessa época que a Jessie contou que ela tentou suicídio, que ela entrou um dia na cozinha da casa dela depois de ter lido diversas coisas terríveis e ela tomou um grupo grande de remédios que, felizmente, não levaram ela à morte, mas que ela tentou esse atentado contra a própria vida dela para exatamente tentar diminuir toda a dor do ódio gratuito. A gente analisar na história da cultura pop, essa dualidade de você viver um sonho e se tornar uma pessoa pública é algo que realmente a gente percebe que é uma história recontada sempre. Os artistas sempre relatam que existe o sonho de se tornar artista, de conseguir um contrato de gravação, de conseguir ter sucesso, mas existe o lado podre, que são essas pessoas frustradas, que elas passam a maior parte do tempo dela direcionando suas energias negativas para atacar sempre quem é mais frágil. A Jessie começava naquele momento a se converter daquela pessoa super motivada, super imponente e que tinha um espírito muito livre e forte que a gente teve no X Factor, a uma pessoa extremamente frágil e suscetível a gatilhos por pessoas que nem a própria cara
mostra. Era óbvio que a Jessie não queria mais estar ali, mas ela fazia ainda os últimos esforços dela pela arte e pelos fãs que realmente gostavam de quem ela era como pessoa. A Jessie entra oficialmente em uma depressão profunda que basicamente ela começa a deteriorar aos nossos olhos. Mas como fãs a gente não pode fazer nada nesse aspecto. Ali o artista realmente precisa de uma ajuda especial para poder fazer com que ele saia daquele buraco. E a Jessie, ela não estava dando conta de correr atrás nem da própria carreira, muito menos de uma ajuda específica. O pior disso tudo, gente, é que além dessas pessoas tóxicas que faziam isso contra a Jessie, a mídia também sustentava as argumentações dessas pessoas tóxicas. Isso é o pior de tudo. Os tabloides sempre são as piores armas contra os artistas, porque elas servem de embasamento para poder nutrir o pior das pessoas que inventam e assim acreditam que as outras pessoas não podem obter sucesso se elas não seguirem um padrão social e público. A gente tanto discute sobre saúde mental, a gente tanto tem sempre objetos sendo feitos para poder elevar o conhecimento da massa em relação a isso, mas parece não ser suficiente. As pessoas, elas assim, no perfil que elas mostram a cara, elas são uma coisa, mas no perfil onde elas não mostram a cara, elas realmente são o pior delas. Hoje, 14 de dezembro, oficialmente, o Little Mix anuncia a saída da Jessie do grupo, né? E também da turnê e todas as outras coisas participativas da promoção daqui pra frente também do disco Confere. Literalmente, a última vez que a gente vai ouvir a voz da Jessie perante as 4 meninas ali do grupo será no disco Confere. Daqui pra frente, as meninas vão seguir como um trio musical. Infelizmente, gente, o mal mais uma vez vence e tira da gente uma das pessoas mais marcantes da cultura pop da nova geração, simplesmente por causa de ódio gratuito, tá? Enfim, eu fico revoltado com tudo isso, mas eu preciso perguntar para vocês como vocês se sentem em relação a isso. Comenta aqui a opinião de vocês sobre todas essas coisas que eu comentei aqui e também sobre como vocês estão se sentindo sobre a saída da Jessie do grupo. Particularmente, gente, também é melhor ela sair do que ficar do jeito que está, né? Como eu disse, o mal vence, mas para ela vai ser melhor. Vai ser onde ela vai poder se estruturar novamente e tentar se encontrar como pessoa de novo. E tomara que ela melhore, porque ela é uma artista fenomenal e ela merece que a arte dela cada vez mais cruze os horizontes, tá? Comenta aí o que vocês acham da situação toda. Um mega beijo para vocês e até o próximo vídeo nosso aí.